Hoje eu tenho um assunto muito importante que realmente é a sequência das coisas que eu comecei no fim do ano passado, quando eu comecei a ensinar o Evangelho simplificado. Mas hoje eu quero observar alguma coisa bem mais apertado. O homem recriado em Cristo vive uma natureza nova, a divina, que é tão fantástica que ele necessita aprender continuamente a riqueza dela. Por isso Deus se revela a ele, a cada um de nós, pouco a pouco, através das promessas vivificadas em nós pelo Espírito Santo. Isto que muitos não entendem. Como é que a palavra é vivificada no espírito da gente? De forma que isso eu vou procurar mostrar o início disso, pelo menos. Mas não adianta você ter uma Bíblia aberta que você estuda a letra. Isso não te leva a nada. A nossa nova natureza, por ser espiritual, somente se desenvolve em nosso espírito pelo Espírito Santo. E Ele opera em nós a real vivência pessoal, não coletivo. Você não é o que você é entre os irmãos. Você é o que você é sozinho, pessoalmente. A real vivência pessoal da verdade de Deus. E não um simples conhecimento de conceito, conhecimento conceptual da verdade. Salmo 103 diz assim: não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Salmo 103, o verso 2 e 17. Você sabe o que é isso? É um relógio. Viu? Você não veio aqui para descobrir que isso é um relógio. Veio. Mas o que é que o relógio representa na sua vida? O que ela significa? Esse é o sol. O que é que o sol significa? Ela significa o mesmo que o relógio. A lua. O que é que a lua significa? Ela significa o mesmo que o relógio e o sol. Agora você vai se assustar. O que a caveira significa? Significa o mesmo do relógio, do sol e da lua. Por quê? Porque todos eles significam fim, tempo. Eles não significam o que eu vou dizer hoje. Por que não? Porque eu vou falar com vocês do Deus eterno. Ele não tem fim e não se relaciona com o tempo. Ele é eterno. O que significa Deus eterno em relação a você? É Deus se relacionando conosco fora de tempo.
a maioria das pessoas, e muitos aqui, não sabem o que é viver fora de tempo. Porque toda a nossa vida é organizado em termos de tempo, dia, noite e cemitério. Deus relacionando com você fora de tempo significa nascimento. Um nascimento totalmente diferente. E se eu conseguir despertar você um pouco para isto, valeu a pena para mim. O que é vida eterna? Todas as pessoas que frequentam igrejas, ou têm lido a Bíblia, ou ouvido falar do Evangelho, já ouviram falar de vida eterna. Mas o que é vida eterna? Você vai abrir a sua Bíblia aqui. Em João, capítulo 3, versos 6 e 7. Hoje eu não vou mandar nenhum versículo na tela. Eu quero que você olhe na sua Bíblia. Nesse capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus Cristo está explicando o que é vida eterna para um homem muito religioso. E no versos 6 e 7, ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos. É absolutamente essencial que você nasce de novo, que você nasce de uma outra forma. E alguém aqui pensou, eu sei, porque eu sei que depois vem a reencarnação. Não, senhor. Não, senhor. Não existe reencarnação, como eu vou mostrar daqui um pouco. Porque nesse versículo, Jesus não disse que você nasce duas vezes em carne e osso. Ele disse, do mesmo modo que você nasceu em carne e osso, você precisa nascer em espírito. Agora eu pergunto você, o que você fez para nascer em carne? Eu pelejei com minha mãe. É? Você não fez nada. O que você faz para nascer de novo em espírito? Nada. Nada. Por quê? Você diz, não faço nada, irmão. Eu pratico a palavra. Não, para nascer você não pratica nada. Olha para o primeiro, passa os versículos para trás, para o primeiro capítulo de João. O primeiro capítulo, verso 12 e 13. Vou mostrar ali. João 1, 12 e 13. Todos quantos receberam Jesus por fé, não por esforço, por fé.
Deus deu-lhes o poder em seus espíritos de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creiam em seu nome, isto é, creem em tudo o que Deus é, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem sequer da vontade do homem, nem porque você quis, mas nasceram de Vocês sabem que a pessoa mais interessada em sua vida eterna é Deus. Não é você. Não é você, é Deus. E Jesus disse que é necessário que do mesmo modo que nós nascemos na carne, com carne e osso aqui na terra, nós nascemos de Deus. Se você for fazer um exame de sangue lá no hospital, para descobrir o DNA seria de Bernardo ou de seu pai? De seu pai, não? O seu sangue vem de seu pai. E quando você nasce de Deus, a sua vida vem de quem? De Deus. Não de você. Por isso que eu tenho uma constante briga, vamos dizer, com as pessoas que estão considerando que vida em Deus é vida moral. Não é vida moral. Moral é uma coisa que você faz. Mas a sua vida em Deus, você não tem jeito de fazer. É Deus quem faz. Outras pessoas dizem, não, mas eu tenho que praticar a tradição da minha igreja. Ou seja, eu preciso ser religioso. Você vai ser produto de quem? De você mesmo. Da sua tradição religiosa, mas isso não é vida de Deus. Vida de Deus é Deus quem dá. Vida de Deus é nascer de Deus. E você não contribui em nada para isto. Será que eu estou conseguindo fazer você entender o que é vida eterna? Vida eterna é ter o seu espírito nascido de novo em Deus. Olha esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Coríntios, você vai passando os evangelhos, Atos, Romanos, e 1 Coríntios, depois 2 Coríntios. Dois Coríntios 5, 17. Eu tenho 8 páginas de versículos para vocês hoje, então aguenta aí, viu? 2 Coríntios 5, 17. Claro que hoje eu não vou terminar isso. Diz assim, falando daqueles que nasceram de Deus, por simplesmente aceitar que Jesus Cristo fez tudo por nós, o que acontece? 2 Coríntios 5, 17 diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
Eu fui treinado em toda espécie de religião de igreja, desde menino, que é possível imaginar. Era uma obrigação da tradição da família, porque os meus avós eram considerados pessoas de certa projeção na região. Então, claro que o netinho tem que ser perfeito. Então, eu fui treinado em tudo isso. Mas um dia, lá em casa, veio um homem, ele me perguntou, Bernardo, você já nasceu de novo? Eu disse, não sei. Quer dizer, você sabe que você nasceu? Por que você sabe que nasceu? Porque está aí, não? Então, se eu disse para ele, eu não sei, então, evidentemente, eu não nasci de novo. Porque quem nasceu de novo já sabe que nasceu. Ele tem uma diferente vida. Ele é feito uma nova criação e aquele sistema de antes já passou. Ele é totalmente novo. Por quê? Porque ele recebeu a natureza do seu pai. Mas quando esse homem me perguntou se eu tinha nascido de novo, eu disse, não sei. Ele disse, Bernardo, nascer de novo é tão simples. É só aceitar que Jesus Cristo veio aqui para dar a você vida eterna. Eu disse, é só isso? Só isso? Ele disse, só. Eu disse, então, eu quero. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti um pecador. Eu achava que era tudo certo. Mas parece, eu não sabia, eu não entendia, mas parece que naquela hora, naquele instante, subiu um peso dentro de mim. Eu fiquei leve como um pássaro. Por quê? Porque eu descobri que eu tinha nascido no meu espírito. E o espírito ninguém contém. Você não controla, você não abafa. Ele dá a você liberdade. Eu descobri o que é nascer de novo. Mudou tudo para mim. Mas vamos mais um versículo. Colossenses. Olha, vai mais para o fim da Bíblia. Mais para o fim do Novo Testamento. Passando Efésios. Colossenses. Capítulo 1. E os versículos são 26 e 27. A razão por que eu não estou pondo ali é porque alguém disse que vocês precisam verificar na sua Bíblia. Então, vai verificar. Escute o que diz. O mistério. E eu sei quando eu venho falando assim, como estou falando agora, a respeito de nascer de novo, para alguns eles ficaram assim, que isso? Isso é diferente? Que mistério? Eu vou lhe mostrar o mistério agora. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações passadas. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, vós, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. O que é a glória desse mistério? Isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O que aconteceu comigo quando eu nasci de novo lá na sala, lá em casa? Cristo entrou dentro de mim. Eu não sei se Cristo pode entrar na gente.
Você não sabe que Deus é Espírito? Sabe? Deus é Espírito. Você não pode fazer um quadro de Deus. Ele é Espírito. O quadro que faz de Jesus pendurado numa cruz é só um quadro. Porque Deus é Espírito. Jesus é Deus. Ele foi todo homem e todo Deus. E quando eu senti aquele alívio do o pecado que eu não sabia que eu tinha, quando aquilo foi, entrou uma paz dentro de mim que me deixou levinho. O que é essa paz? Jesus disse, a minha paz vos dou. Não como dá o mundo, porque o mundo, a paz do mundo depende de circunstância, mas a paz dentro do seu espírito só depende de Deus ser vivo. E Jesus Cristo é vivo para todo sempre. Observe o que é vida eterna. Vida eterna é sem morte. O maior problema de todos os homens chama-se aquela última palavra, morte. Morte. Por isso que Satanás inventou uma grande mentira, chama-se reencarnação. Ou seja, empurra a sua decisão em Cristo para depois da morte e depois você volta e tem outra chance. Não existe reencarnação, não existe purgatório, essa palavra não tem na Bíblia Católica. Não existe o que os mormons chamam de trevas exteriores. Eu observo que todas as doutrinas falsas, Satanás tem procurado empurrar a decisão da vida enquanto você está aqui. Mas graças a Deus, até o último respiro que você tiver, Deus esteja te oferecendo vida eterna. Você lembrou que quando Jesus Cristo foi crucificado, crucificaram dois homens, um de um lado e outro de outro lado. Dois homens criminosos, malfeitores. Um começou a zombar de Jesus, mas o outro, naqueles últimos instantes da vida dele, olhou para Jesus e disse, oh Senhor, tem compaixão da gente. Filho, o que foi que Jesus disse? Mas espera aí, será que ele não falou? Espera passar no purgatório, filho, talvez melhore. Será que Jesus disse para ele, não, filho, você foi muito ruim aqui, mas na outra encarnação você vai ser melhor? Quer dizer, vocês riam. Mas é assim que milhares de pessoas dentro das igrejas pensam. Vai para Hebreus, mais para o fim do Novo Testamento ainda. Hebreus capítulo 9, verso 27. Olha lá. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz assim, aos homens, a todos nós, está ordenado, ou seja, Deus estabeleceu, morreram uma só vez. Vindo depois o juízo. Quantas vezes você morre? Uma só. Mas eu quero te mostrar que tem um jeito de não morrer nunca. Oh, irmão, sabe, eu já comprei o meu lugar lá no cemitério. Será que eu vou perder esse dinheiro? Não é do seu corpo que eu estou falando.
Eu não tenho lote preparado para mim. Sabe o que eu gostaria que eles fizessem comigo quando eu morrer? Me leva num helicóptero e me joga lá no mar, para ninguém descobrir onde que eu estou. Mas, irmão, mas tem que respeitar o corpo. Não, eu não sou mais corpo. Eu tenho um corpo, mas eu sou espírito. E meu espírito é garantidíssimo na presença de Deus. Não. Aos homens, a todos os homens, Deus estabeleceu que morrêssemos uma só vez. Volta em Hebreus para o capítulo 2. Olha lá. Capítulo 2, 14 e 15. Eu vou mostrar a você agora que vida eterna é garantia de não morrer. Verso 14 de Hebreus 2 diz: visto que nós temos participação comum de carne e sangue, destes também, de corpo, de sangue, Jesus igualmente participou. Para quê? Por que Jesus se fez homem? Para, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e deixasse você livre. E livrasse todos nós que, pelo pavor da morte, estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Você nunca pensou em morrer, né, filho? Nunca pensou em morrer, né? Uma vez, eu estava em Paraíba, isso são 50 anos atrás. E entrou um bêbado onde eu estava tocando acordeon, e ele botou um facão aqui, ó. Ele tem 2 revólveres. Ele botou o facão aqui e disse: para aí! Para com isso! Mas eu não entendia nada de português. Eu não tinha medo nenhum. Mas Satanás tem posto dentro de todos os homens o pavor da morte. Tudo que vocês fazem para não morrer agora, não me deixa mais um pouquinho de tempo. Mas Jesus Cristo veio aqui e ele destruiu aquele diabo que tem o poder de morte para deixar você totalmente livre. Isto é vida eterna que Cristo Jesus dá. É uma vida que não tem morte. João 11. Volta para João agora, que está quase no fim do Novo Testamento. Vamos voltar agora para o Evangelho de João. João 11, 26. Jesus está dizendo uma verdade. Se você puder aceitar o que Jesus Cristo disse, tudo muda para você. Escute o que Jesus disse em João 11, 26. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente. O que é ser livre da morte? É não morrer
eternamente, nunca morrer. Eu preciso que você entenda que há 2 tipos de eternamente. Eternamente com Deus, e o outro eternamente sem Deus. Porque Deus criou todos nós eternamente. Nós somos criados espírito. Porém, se você aceitar que Jesus Cristo veio aqui para dar você de graça a vida eterna, e você começa só a agradecer a Ele isto sem entender nada. Aquele dia que aquele homem me perguntou se eu tinha nascido de novo, e eu disse que não, porque eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Mas descobri que se eu aceitar, funciona. Eu fiquei livre. Jesus disse: aquele que vive, está vivo, e crê em mim, não morrerá mais nunca. Não morrerá eternamente. Olha em João 5, 24. Volta, só uns 2 ou 3 páginas só. João 5, 24. Jesus dizendo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Deus Pai, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Escute aqui. Jesus era mentiroso? O irmão Bernardo não diz. Mas ele disse que se você crê nele, você já tem agora mesmo a vida eterna. Não vai ter vida eterna, você tem. E ele ainda disse que você já passou da morte para a vida. E o que muitos cristãos não entendem é que a vida eterna começa naquele momento que você aceita Jesus Cristo. A vida que eu tenho com Deus agora, eu vou ter para todo sempre com Deus. Claro que o ambiente do céu é diferente, mas a minha vida não vai ser diferente. Porque Ele me deu a vida dEle. Eu nasci de Deus. E você? Se você nasceu de Deus, você acha que o Deus que você tem agora vai ser diferente no céu? O Deus que você tem agora vai ser diferente no céu? Alguém diz que não, mas os outros estão... Esse Bernardo faz cada pergunta, gente, que a gente nunca pensou nisso. Então começa a pensar. Porque o Deus que eu tenho, que vive em mim e me dá vida eterna agora, é o mesmo Deus que eu vou viver com Ele para todo sempre. Deus não muda nunca. Quando você aceitou que Jesus Cristo é tua salvação, você nasceu de novo aqui. E Jesus disse aqui, Ele tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. A vida eterna é só em Cristo Jesus. 1 João é mais no fim, perto daquele livro que vocês adoram, Apocalipse. Uma pessoa me ligou a semana passada
lá de Campinas, e perguntou assim: irmão, o que você me fala dos 144 mil que dizem Apocalipse? Eu disse: não falo nada. Nada. Porque eu somente falo com vocês o que Deus ensinou para mim. Não o que eu ouvi os homens dizer. Eu não tenho um pingo de interesse no que os homens dizem. Eu quero saber o que Deus diz. 1 João 5, 11 e 12 diz assim: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, Jesus, vai ter a vida, talvez. Está escrito assim? Tem a vida. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus na vida dele, não tem a vida. É complicado, né, gente? Mas esse Bernardo é tão complicado, porque eu nunca ouvi falar dessas coisas. Está ouvindo agora. Pode ser alguma coisa mais simples do que isto. Aquele que tem Jesus na vida dele, tem a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna. Mas aquele que não tem Jesus na vida dele, que não tem o Espírito vivo em Deus, ele não tem a vida. É tão simples assim. 2 Timóteo 1. Volta para trás alguns para as coisas de Timóteo. Timóteo, Tessalonicenses, por aí. Timóteo 1, 9 e 10. Preste bem atenção nesse versículo. Eu vou ler 3 vezes, para vocês prestarem bem atenção nele. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Acharam? Que bom. Preste bem atenção para os que não acharam ou não têm a Bíblia na frente. Deus nos salvou, passado, e nos chamou, passado. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada de graça, em Cristo Jesus. E isto antes dos tempos eternos. E foi manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e, uma coisa você não tem noção de que é, a imortalidade mediante o Evangelho. Eu vou explicar um pouco, depois eu vou tornar a ler. Quando Jesus Cristo veio aqui e morreu na cruz, ele deu aos homens conhecer uma coisa que eles não entenderam. Que as pessoas mortas em seus pecados e ofensas pudessem viver livres. Simplesmente porque ele morreu por nós. E quando ele fez isso, ele abriu uma coisa inconcebível para os homens. Ele abriu a condição de eles viver em seus espíritos
exatamente como Deus vive. Pois Ele trouxe a vida e a imortalidade. Sabe o que é imortal? É sem morte. Sem morte. Antes que eu leia, preste bem atenção. Quando Deus criou Adão, Deus soprou nele o Espírito dele, de Deus. E Adão viveu imortal, sem morte. Não tinha nem entendimento, nem ideia de morte, porque não existia morte. Quando Deus criou Adão, não existia morte. Só entrou morte depois. Quando Satanás tentou Adão, e Adão rebelou-se contra Deus, entrou a morte. Mas agora, Jesus Cristo viu todos nós nascidos com pavor de morte. Só falar morte, a gente ficava... Então ele mandou Jesus e disse, vai lá, filho. Assume um corpo como eles têm. Mas você não vai ter medo da morte como eles têm, não. Assume um corpo. E Satanás vai levar você à morte. Porque eu quero que você assume o que pavora todos eles, a morte. Você vai morrer para que eles não tenham que morrer nunca. Isto que ele está falando em 2 Timóteos 1, 9 e 10. Escute, Deus nos salvou e chamou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe como oferta para todos os homens a vida e a imortalidade. Você quer saber uma coisa? Quer? Quer saber? Eu vou cochichar para você. Deus ama você demais. Deus ama você demais. Ele sabe que você não podia fazer nada para viver direito. Então ele deixou Jesus levar todo o seu castigo e dizer para você, filha, apenas aceita o meu evangelho. Não tem que fazer nada, só aceita. E você vai viver imortal para todo sempre. Mais um. Efésios 3, 17 e 19. Efésios 3, 17 a 19. Eu vou pular alguns versículos depois dessa, para não cansar vocês demais. Efésios 3, 17 e 19 diz assim, assim como? Assim, porque Jesus Cristo veio aqui. Assim, porque Jesus amou você na sua graça, para levar toda a sua morte. Assim, habita Cristo no vosso coração, pela fé, só pela fé. Estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de você poder compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados
de toda a plenitude de Deus. Escute o que eu vou perguntar. Você entende o amor de Deus por você? Paulo diz aqui que excede todo entendimento. Por quê? Parece verdade demais, né? Que Deus não atribui a você nenhum dos seus pecados, nenhum. Ele disse, eu dou para você a minha justiça, como se você nunca tivesse feito pecado nenhum. Isso é o que é vida eterna em Cristo Jesus. E Ele não somente fala na palavra, mas no momento que você simplesmente aceita, crê, aceita sem discutir que o que Deus diz é o que acontece. Cristo habita dentro de você. E por que Ele habita dentro de você? Para você poder compreender, ter o entendimento de toda a plenitude de Deus. Irmão Bernardo, que conversa, irmão. Você sabe que eu nunca vou entender toda a plenitude de Deus. Não vai, não. Mas pode. Na sua cabeça você nunca vai entender Deus. Nem o Evangelho, nem a sua graça, nem tudo o que Deus é para você. Mas por isto, quando você aceita Jesus, você nasce de novo em espírito. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. E é Ele que vai abrindo o seu entendimento para a plenitude de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, Deus quer, porque Ele quer mesmo, fazer você entender o quanto Ele ama você. Eu vou pular. Se você quer anotar, anota esses dois, Gálatas 5:1 e Apocalipse 1:4. Porque para passar o tempo, eu vou para o segundo. Gálatas 5:1, Apocalipse 1:4. Apocalipse 1:4 diz que Deus, que é agora, sempre foi e sempre será o mesmo. Agora, é vocês que vão me ensinar, tá bom? Como se vive a vida eterna? Você quer saber? Irmão, eu tentei tanto, mas não deu. Parece que sou do mesmo jeito que eu era. Claro, porque não é tentar nada. Vamos ao primeiro versículo. 2 Pedro. Pedro é mais perto de Apocalipse, lá no fim do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Como se vive a vida eterna? Eu gosto muito disso aqui. Nos tem sido vendidas, doada. E Deus pode doar alguma coisa para você. Ele não cobra nada. Ele não cobra nada. Nem o dízimo? Não, nem o dízimo. Nem o jejum? Não, nem o jejum. Nem a frequência na igreja?
Não. Nem a frequência na igreja. Nem aguentar ouvir Bernardo? Também não. Não é nem aguentar ouvir Bernardo. Escute bem. Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por essas promessas, vos torneis coparticipantes da vida moral. Não, Bernardo, não é vida moral. Não. Para que vos torneis coparticipantes da vida religiosa. Também não. Para que vos torneis coparticipantes com Bernardo dos seus livros. Também não. Deus só tem um interesse. Que você compartilha da natureza dele. Então ele diz que ele deu você tantas promessas, que se você aceitar na simplicidade da tua fé, que o que Deus diz é, ponto final, isto gera a vida de Deus em você. Você se torna coparticipante da natureza de Deus. Mas não terminou ali. Presta bem atenção que ele continua. Além das promessas de Deus, fazer você filho de Deus, participante da natureza de Deus, também livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quantos telefonemas eu recebo de pessoas que estão lutando para vencer o pecado na vida deles. Lutando para sair de drogas, de homossexualismo, de roubo, de corrupção de toda natureza. Mas só tem uma maneira de você ficar livre disso tudo, é aceitar o que Deus diz. E sabe por que eu posso lhe dizer isso? Porque o maior problema de Bernardo é você, não? O maior problema de Bernardo é Bernardo. Você é seu maior problema. E você não pode mudar você, mas ele muda você, como ele me mudou. Porque quando eu aceito o que Deus diz, essa palavra cria a natureza de Deus em mim e muda tudo. E eu fico livre de tudo que Satanás quer inventar contra mim. Salmo 119, 89 é um versículo que você precisa saber, porque a palavra de Deus muda você. Salmo 119, 89. Isto nos diz, eu sei que você sabe onde está Salmos. Eu sei que pessoas às vezes ficam achando ruim com Bernardo porque ele diz que você lê Salmo porque você vive na alma. Mas um dia eu vou explicar isso direito para você, mas é um fato. Mas Salmo 119, 89 diz, porque se você aceitar a palavra de Deus, ela muda você para a condição de Deus. Pois ela diz assim, para sempre, ó Senhor, está firmada
estabelecida a tua palavra no céu. Será que alguém tem condições de mexer na palavra de Deus no céu? Você diz não, nem o diabo, porque ele não pode mexer lá. Ele já foi lançado fora de lá há muito tempo. As promessas, a palavra de Deus vivificada dentro do seu espírito pelo Espírito Santo é sempre a mesma. Ela não muda nunca. Por isto, a única pessoa que pode ensinar você a verdade de Deus chama-se o Espírito Santo. Não adianta você falar do Espírito Santo. É preciso que você dê lugar, condições a Ele para estabelecer a verdade de Deus dentro do seu espírito. Porque a palavra de Deus, que é estabelecida do céu, estabelece a condição do céu, a condição de Deus dentro do seu espírito. O último desse aqui, 1 Coríntios 15. E eu vou dizer por que a palavra de Deus estabelece o céu dentro de você. 1 Coríntios 15, os versos 53 e 54. Está falando de uma necessidade muito importante. Pode com calma. 1 Coríntios 15, 53, 54. Deixa eu falar com você. Você já ouviu eu falar 3 vezes aqui hoje a palavra que o Espírito Santo vivifica no seu espírito. E vocês me olham assim? Porque não entendem o que é isto. Alguns que me conhecem já ouviram eu dizer a ficha cai. Já ouviu? Eu não sei se hoje não tem mais, né? Antigamente lá no telefone, né, tinha uma moeda, né? Você tinha que pôr. Quando ele cai, você podia falar. Mas sem ele cair, não falava. Deus deu você o Espírito Santo dentro de você para ensinar você a palavra de Deus. E se você fortalecer o seu espírito, a única maneira de fortalecer o seu espírito é através da oração em línguas, que todo mundo pode fazer, porque é o Espírito Santo falando em você. Se você fortalecer o seu espírito, o Espírito Santo vai lembrar você aqui dentro da verdade de Deus. Ele me lembra essa verdade em momentos todos variados. Diz, agora estou entendendo. Quando você tem aquela, agora entendi. Eu escutei Bernardo tanto tempo, não entendi nada que ele falava, mas agora entendi. Não foi Bernardo que pôs a verdade em você. Eu não tenho nenhuma condição de implantar a verdade dentro de você. É só o Espírito Santo que pode. E quando ele vivifica essa palavra dentro de você, você sabe que é verdade. Porque ele somente fala a verdade. Oh, que consciência você tem, que paz, como é doce. Agora eu entendi. Então observa o que ele diz. Porque é necessário, absolutamente essencial, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade que não mão.
E que o corpo mortal, sujeito à morte, se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória! Quando Jesus estava pendurado na cruz, poucos instantes antes de ele morrer, ele clamou em alta voz: está consumado. Para todo ser no universo ouvir, ele disse: eu já fiz de Bernardo o imortal. Ele não pode ser corrompido, porque eu dei a minha vida para ele. A vitória não é tua. A vitória não é minha. Eu não posso fazer nada para isto. A vitória foi de Jesus. E quando você aceita que Jesus Cristo fez tudo por você, você não é mais mortal, você é imortal. Você se revestiu de incorruptibilidade. O irmão Bernardo, isso é tão difícil a gente, sabe? Eu já estou ficando cansado. Eu não consigo alcançar isso, não consegue mesmo. Aceita só. Só aceitar. Quem revela isso é o Espírito Santo. Mas eu vou mais um. Vida eterna é Espírito dentro de você. Uns versículos rápidos agora. Vai para o Antigo Testamento agora. Isaías 51:6. Irmão Bernardo, você tem falado que acabou o Antigo Testamento. Espera aí. Falei sim. Mas não do jeito que você está pensando. Porque isso aqui é um profeta. 400 anos antes de Jesus vir para o mundo, ele tinha daqueles binóculos grandes, que olhou séculos na frente. E ele viu isto aí, o nosso dia do Evangelho. Ele viu. E eu vou ver como é que isso acontece com você. Eu vou te mostrar ainda hoje como isso acontece com você. Eu disse aqui que ao ensinar você sobre a vida eterna, eu ia dizer que não existe tempo. E você vai ver agora que não tem tempo nesse negócio. Não tem fim para você. Não tem morte para você. Observe o que ele diz em Isaías 51:6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça. Isso está para acontecer. E está muito mais perto do que você imagina. E a terra envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Que tristeza, né, gente? Puxa, toda essa bonita aí. Tem uma coisa melhor. Olha o que ele diz. Mas a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça em você
não será anulada nunca. Porque o que Deus faz em você é feito para todo sempre. Mas lembre-se, Ele faz isso dentro do seu espírito. Passa tempo, passa tempo todo dia. Momento aqui, momento ali com Deus. Orando em Espírito Santo e dizendo, oh Deus, eu te agradeço por Jesus. Eu não tenho muito entendimento, mas eu te agradeço porque Jesus é minha salvação. Ele vai abrir o seu entendimento de que você não vai morrer nunca. João 10:10, eu não vou ler isso aqui agora. João 10:10, Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Você sabe disso? Você sabe disso? Espera aí, eu tenho uma pergunta para você. O que é abundância? Espera, fala. O que é abundância? É muito, irmão, né? É muito. Se para você, homem, abundância é muito que você não sabe explicar, o que é abundância em termos de Deus? Não pode explicar nunca. Mas Jesus disse que Ele veio aqui para que a sua vida seja assim. Inexplicável. Você não acha que você está vivendo como favelados do reino de Deus? Né? Contente com pouca coisa. Não são as coisas aqui que são importantes. É aquela abundância de vida que Deus dá dentro de você aqui. Mas agora, olha João 8:56, porque eu vou falar uma coisa com vocês que você não imagina que seja possível. Está falando a respeito de Abraão. E isto é o que é vida eterna em espírito. João 8:56. Jesus está dando testemunho de Abraão. Você sabe quem era Abraão? Não sabe? Não sabe, não? Não sabe, não? Ele é um discípulo de Jesus. Não, irmão Bernardo. Será que não? Será que não? Observe o que Jesus disse. Abraão, ele está falando com os judeus. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, o dia do Evangelho. Viu-o e ficou pulando de alegria, regozijou-se. Espera aí, irmão Bernardo, mas Abraão viveu muitos séculos antes de Jesus. Ele viveu 1.800 anos antes de Jesus vir. Acho que é bem tempo, não acha? Mas ele viveu nos dias de Jesus. Como podia? Eu não sei se você sabe, mas o seu espírito não tem tempo. O espírito nesse menino não é novinho. E o meu, porque tenho quase 80 anos, é velho? Não. O meu espírito tem a mesma idade dele. Não tem idade. Espírito não tem idade. Por isso, quando Deus deu você um novo espírito, você não vive segundo as circunstâncias de agora. Você vive segundo o que Deus diz. Então, Abraão, ele foi ouvindo Deus e aceitando o que Deus disse. E então começou a ter um entendimento dentro de você que, puxa, mas essa vida é fantástica, que Deus me deu vida eterna. Que alegria!
Isaías 51, 1 e 2, explica o que Jesus estava falando de Abraão. Isaías 51, 1 e 2. Eu vou mostrar que aqui o profeta está explicando como é que Abraão viveu longe, fora do tempo dele. E eu quero que você vive fora do tempo seu, fora das circunstâncias dessa vida. Eu quero que você comece a viver a vida eterna, onde os seus valores são os valores do céu e não os valores daqui. Presta atenção, Isaías 51, 1 e 2, diz assim: ouvi-me vocês, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Por quê? Por quê? Olhar para eles historicamente? Não. Por quê? Porque Abraão era único, sozinho, quando eu o chamei, eu abençoei, eu multipliquei. Eu vou terminar com isto e deixo o resto para Tauá. Preste bem atenção. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando Abraão viu os dias do Evangelho? Ele ouviu Deus dizer a ele: Abraão, Jesus Cristo é a tua salvação. Jesus Cristo é a tua vida. Ele foi salvo olhando 1800 anos na frente. E Deus disse, porque ele ouviu e aceitou que Jesus Cristo é a sua salvação, ele foi abençoado na vida de agora e para sempre. E ele foi multiplicado agora e para sempre. O que eu quero dizer para vocês? Vida eterna em seu espírito é vida agora, em toda e qualquer circunstância, mas é vida para todo sempre. Aceitar Jesus Cristo é bênção agora e bênção para todo sempre, porque as bênçãos de Deus são eternas. Aceitar Jesus Cristo agora, ter vida eterna agora, é ser a sua vida multiplicada cada vez mais aqui agora e para todo sempre. Por quê? Porque o que Deus faz, Ele faz para sempre. Só isso. Mais nada. Eu queria apenas ver se havia a condição de despertar em você um pouquinho a grandeza de ter uma vida que não depende de tempo. Não tem nada com morte, nem com fim. É uma vida que é para agora e dura para todo sempre. E como é que se vive essa vida? Como é que você pode ter isto agora e para todo sempre? Simplesmente por fé em Jesus Cristo. Aceitar que o que Cristo diz é. Ele diz, aquele que vive e crê em mim tem a vida eterna e passou da morte para a vida. E Ele não te cobra nada. É tudo absolutamente de graça. Por quê? Porque Deus te ama muito.
E Ele faz questão de você viver com Ele para todo sempre. Eu estou com isto iniciando uma coisa para vocês. E eu vou dar em Tauá o mês que vem, dia 17 a 21 do mês que vem, durante 5 dias. Eu quero mostrar a vocês o que é nascer de novo. O que é viver em liberdade, livre de qualquer constrangimento ou imposição. Eu quero mostrar a vocês como é que você pode ser totalmente restaurado a Deus e unido nele. Um casamento eterno. Ainda eu vou mostrar que aquele que crê em Jesus Cristo é ressuscitado já. E finalmente, eu vou mostrar a você o que é uma vida abundante no Espírito que desconhece limites. Lá no céu, não. Aqui. Porque a vida em Deus começa aqui e continua para todo sempre. Agradeço que vocês aguentaram mais uma vez, mas sendo que não temos outro programado, agora vocês podem respirar bastante. Aqui, eu procurei mostrar a você o que é Deus eterno. Depois, o que é Deus justo? O que é a justiça de Deus em você? O que é Deus fiel? Aquele Deus que não te larga nem quando você é errado. Ele te ama porque Ele é fiel em tudo. Ele não pode negar a si mesmo. Eu vou mostrar como é que Deus opera dentro do seu espírito. E eu vou mostrar a você como Deus é soberano sobre tudo em sua vida. Mas isso lá no Tauá. Que Deus os abençoe. E aqueles que vão já sabem o que eu vou fazer. E se você não puder ir para Tauá, e você quer ouvir isto, você vai ter isso tudo gravado em fitas, claro que sempre. E em agosto, se vocês querem outra reunião, então liga para a Lady e ela vai dizer quando é que vai ser. Pai, é tão difícil para nós entendermos em nossa mente a grandeza da Tua graça em Jesus Cristo, mas não entendemos muito, mas aceitamos tudo, porque Tu és verdadeiro, não é falso. E agradecemos o Teu amor e graça em Jesus Cristo. Vive, Pai, em cada pessoa aqui nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém.